Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre teoria atômica da matéria. Em 1924, de Broglie mostrou que o elétron seguia um modelo de partícula-onda, ou seja, ele apresenta a natureza dualista, onde esta partícula negativa, extremamente pequena e veloz, comporta-se ora como partícula e ora como onda. Se ele se comporta de maneira dualista, tanto como partícula como onda, então ele não pode ser considerado apenas como partícula. Se ele não pode ser considerado apenas como partícula, então não tem como, por exemplo, eu identificar aonde o elétron vai estar em determinado momento em torno do núcleo. Apareceram inovações e melhorias tanto de equipamentos como de conhecimento mesmo científico ao longo da história. E essas melhorias, essa evolução da ciência permitiu novas conclusões. Surgiram, por exemplo, os estudos das ondas eletromagnéticas. Mas o que são ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas, como o próprio nome diz, são oscilações simultâneas, tanto de um campo elétrico como de um campo magnético, perpendiculares entre si, que não necessitam de um meio material para se propagar. Mas o que isso quer dizer? Do que é que isso serve? O que é que essas ondas eletromagnéticas têm de importância para o nosso estudo sobre as teorias atômicas? Então, o Niels Bohr, ele começou a se interessar pelo estudo das ondas eletromagnéticas ao mesmo tempo em que o Rutherford desenvolvia os experimentos com radioatividade. E aí, ao estudar as ondas eletromagnéticas, ele conseguiu obter conhecimento do espectro da luz visível, onde a gente vai ter nesse espectro a influência de dois componentes nas ondas. Um é o comprimento de onda e o outro é a frequência. Comprimento de onda é justamente o comprimento composto por uma onda, ou seja, eu tenho aqui de um pico a outro pico da outra onda, eu vou ter exatamente um comprimento de onda. Então, aqui, neste intervalo de tempo, estou considerando aqui um intervalo de 1 segundo. Nesse intervalo de 1 segundo, isto me dá uma frequência de 2 Hz. 2 Hz quer dizer justamente 2 ciclos por segundo. Tem alguns equipamentos que funcionam com frequência de 60 Hz. Significa que esses equipamentos funcionam com frequência de 60 ciclos completos em 1 segundo. Então, eu tenho comprimento de onda e tenho a frequência de ondas. A frequência me dá exatamente quantos ciclos eu vou ter dentro de um determinado intervalo de tempo. Um ciclo me indica justamente uma onda completa. Então, aqui eu tenho um ciclo e aqui eu tenho outro ciclo. Então, temos 2 ciclos. E o comprimento de onda refere-se à distância entre 2 picos. Então, aqui a gente tem, nessa figura, justamente a identificação do comprimento e da frequência de uma onda. Essa identificação do comprimento e da frequência pode ser facilmente visualizada através das diversas colorações que enxergamos. E aí a gente pode observar que quanto maior o comprimento de onda, menor será a frequência. E quanto maior a frequência, menor será o comprimento de onda. Isso se deve justamente por quê? Porque a partir do momento que temos um menor comprimento de onda, teremos mais ondas dentro de um intervalo.
Então veja, temos aqui uma figura que ilustra justamente os diversos espectros de ondas eletromagnéticas. Então, temos aqui raios cósmicos, raios gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, rádio e TV e rádio de longas frequências. Então, nós conseguimos enxergar o espectro de luz visível, que é apenas essa região aqui, que está sendo ampliada logo abaixo nesta figura. Então, este é o espectro de luz visível. Com o conhecimento do espectro das ondas eletromagnéticas, os químicos conseguiram, então, isolar elementos, tipo, por exemplo, o hidrogênio, inserir dentro de uma ampola e promover uma descarga nesta ampola. Essa descarga faz com que haja a emissão de um feixe luminoso. Esse feixe luminoso, ao passar por um prisma, ele é então decomposto em frequências de onda. Essas ondas, dependendo da frequência e do comprimento, elas vão ter as diversas colorações. Então, isso gera um espectro para cada elemento químico. Alguns espectros de luz visível, que cada elemento químico tem o seu, como se fosse uma impressão digital. Então, a gente observa aqui nessa figura que o espectro, por exemplo, do hidrogênio é diferente do espectro do hélio, que é diferente do sódio e que é diferente do espectro contínuo que nós enxergamos. Esses espectros são justamente detectados por equipamento específico para isso. E isso se deve justamente à explicação que o Bohr veio a dar em relação aos elétrons. Então, para Bohr, ele aprimorou o estudo de Rutherford, adicionando o seguinte: os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias, ou seja, são regiões fixas. Movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. Ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, chamada de quantum de energia. Quantum é um nome em latim, onde o plural de quantum é quanta. Então veja, para Bohr, ao receber energia, seja ela térmica, elétrica ou luminosa, do exterior, o elétron ele salta de uma órbita mais interna para outra mais externa. Então aqui a gente tem o elétron, ao receber energia de um meio externo, ele vai saltar para uma outra região, uma região mais externa. Isso por quê? Ele permanece nessa região interna enquanto ele não absorve energia alguma. Então, ele tem uma certa quantidade de energia e ele está aqui girando em torno do núcleo sem perder nem ganhar energia e com uma certa quantidade de energia. Quando ele ganha energia, ele passa a ter energia superior à energia que essa região suporta. Se ele passa a ter energia superior à energia que essa região suporta, então ele não pode mais ficar nessa região. Então ele migra para fora, ele migra para uma região de maior energia. Por isso ele migra para uma região de uma energia mais elevada. E aí ele permanece nessa região de energia mais elevada até perder novamente essa energia. Quando ele perde essa energia, ele retorna então para a sua camada de origem. Ao retornar para a sua camada de origem, a energia que está sendo perdida, ela é emitida na forma de fóton, de luz. E é exatamente isso que acontece com aquele experimento do hidrogênio dentro da ampola
passando por um prisma, o feixe passando por um prisma. A gente vai ter justamente o elétron, o único elétron que o átomo de hidrogênio tem, promovendo saltos quânticos. Que é isso? O elétron do hidrogênio, ele pode promover 3 saltos quânticos. Por exemplo, ele pode sair da primeira camada para a segunda camada, e aí, ao retornar, ele vai emitir um fóton. Ele pode sair da primeira camada para a terceira camada, e ao retornar, emitir um fóton com outro comprimento e frequência de onda. E ele pode sair da primeira camada para a quarta camada, que ao retornar vai emitir também uma frequência e um comprimento de onda determinado. Estas frequências são então captadas por equipamentos específicos. Por isso a gente tem aqueles espectros para cada elemento químico. Existe um teste que a gente pode fazer em laboratório que se chama o teste de chama dos elementos químicos. Esse teste de chama consiste em você aquecer alguns elementos químicos na chama, que pode ser, por exemplo, a chama de um bico de Bunsen ou de uma lamparina. E aí a gente observa a emissão de algumas colorações. Essas colorações são justamente promovidas pelo salto quântico que os elétrons promovem ao receber energia do fogo, né? Energia na forma de calor. Esse é o mesmo princípio também que acontece nos fogos de artifício. Aquela coloração, o colorido que a gente vê no céu é exatamente a queima, a explosão a partir de uma certa quantidade de pólvora. Essa explosão provoca a emissão de energia para os átomos ali contidos. Então, se eu tiver átomos de diferentes elementos químicos, como os representados aqui, eu vou ter justamente a emissão de fótons de diversos comprimentos de onda. Então, eu vou ter a emissão de várias colorações no céu. E é este o princípio de funcionamento dos fogos de artifício. Aqui uma curiosidade, a gente tem a queima do sódio promove uma coloração amarelada na chama. Isso é facilmente visível se você jogar um pouco de sal, uma pitada de sal no fogo, na chama do fogão, a chama que geralmente queima azul, na hora que você joga a pitada de sal, você vai ver que ela vai queimar amarelo. Essa queima amarela é justamente proveniente da queima do sódio. O sódio, seus elétrons vão estar migrando de uma camada para a outra ao ser jogado no fogo, e ao retornar eles vão emitir essa coloração amarelada.